Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é a edição do podcast Ciência com Impacto. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia, à Miti Pro pela captação das imagens em vídeo e à Rádio Voz da Ria pela cedência dos seus estúdios Bondalti. Sónia, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui. Obrigada eu pelo convite, é um prazer. A Sónia é bióloga, licenciou-se na Universidade de Aveiro e doutorou-se pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Foi coordenadora do Grupo de Investigação de Biotecnologia Marinha do CESAM, o Centro de Estudos de Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro, e esteve nas primeiras páginas dos jornais recentemente porque ganhou a maior bolsa do Centro Europeu de Investigação atribuída a cientistas portugueses. E, portanto, antes de mais, parabéns pela bolsa. E eu ia começar, este era o gancho da minha conversa, eu ia começar por aqui. Dos 6 cientistas portugueses que receberam estas prestigiadas bolsas europeias, o seu projeto foi o destacado com a maior verba. Vamos então tentar perceber porque é que é tão importante assim estudarmos as lesmas do mar. Porque é que as lesmas do mar têm direito a uma bolsa tão importante como esta? Olha, antes de mais, porque são lindíssimas. Portanto, pode ver estas lesmas do mar fotossintéticas, procurem no Google, são lindas, para começar. E depois fazem um processo, um mecanismo que é praticamente único na natureza, pelo menos tanto quanto sabemos, e é extraordinário, porque nós ainda não o conseguimos fazer decentemente em laboratório. Portanto, o que estas lesmas têm de particular é a capacidade, algumas espécies dentro deste grupo de lesmas, atenção, não são todas, apenas algumas, é a capacidade de, quando perfuram a alga de que se alimentam e sugam todo o conteúdo, elas digerem praticamente tudo, excepto uma estrutura subcelular, portanto, um organelo, os cloroplastos. Os cloroplastos, que são as estruturas nas algas e nas plantas que são capazes de fazer fotossíntese. Portanto, elas não só as retêm, ficam com elas incorporadas nas suas próprias células, como em algumas espécies conseguem mantê-las funcionais, ou seja, a fazer fotossíntese, durante várias semanas ou algumas mesmo durante vários meses. Portanto, passa a ser um animal capaz de fazer um processo... que achámos que era tipicamente de um vegetal. Exatamente. Ou seja, então recuemos aqui um pouco. Quando estamos a falar deste trabalho, estamos a falar da evolução da vida na Terra, não é? Porque o que se pensava, ou o que se achava, ou que era o conhecimento dominante, é que a fotossíntese era uma capacidade dos vegetais, terrestres ou marinhos, das árvores ou das algas, e neste momento o que sabemos é que há animais, neste caso marinhos, como as lesmas, que têm esta capacidade. Em que é que isto muda? O que é que isto... Enfim, para além do conhecimento puro que isto implica, ou seja, estamos perante um dado novo para a ciência, mas para além deste conhecimento puro, o que é que isto pode mudar em termos práticos? Este é um conhecimento... Ainda não sabemos, não é? Ainda não sabemos, mas este é um conhecimento que, na verdade, já se sabe há várias décadas. O que continuamos sem saber é como é que elas o fazem. Como é que uma célula animal consegue reter uma estrutura de uma célula vegetal. E eu gostava de realçar o facto falou e disse muito bem acerca da evolução e o que nós sabemos, o que acreditamos hoje que aconteceu durante a evolução, e cito aqui o que chamamos a teoria da endossimbiose, é que havia organismos capazes de fazer fotossíntese e outros que não. E houve aqui uma simbiose, portanto, dois organismos que se juntaram para tirar proveito um do outro, desta relação próxima, e em que, de certa maneira, um organismo envolveu o outro, quase que sem solar que engolia. Neste caso, a lesma que envolveu a alga? Não, estou a falar em seres vivos, ancestrais, há muitos milhões. Sim.
E durante esse processo o que aconteceu foi que a relação entre esses dois organismos acabou por ser tão estrita e tão fundamental que um desses acabou por perder a autonomia, ou seja, passou alguma da sua autonomia para viver como forma livre para a outro organismo. E acabou por haver a fusão dos dois, digamos, e passaram a ser um organismo só. E foi isso que deu origem à fotossíntese. Origem à fotossíntese nos organismos que hoje conhecemos, como maioritariamente plantas e algas. E agora estamos quase a fazer ao contrário, ou seja, vem um animal que rouba essa estrutura, que antigamente, que antes foi um organismo era exclusivo. Era exclusivo. E ele rouba e mantém-o funcional. O mais surpreendente é que, como eu disse há pouco, esse organismo foi perdendo autonomia. O que é hoje o cloroplasto era antigamente um organismo independente que perdeu autonomia. E quando eu digo que perdeu autonomia, o que isso significa é que ele passou da sua maquinaria, né, dos seus genes, passou alguma dessa informação para a célula, para a estrutura vegetal, para a célula que o albergou, não é? Para a célula, agora a célula mãe. Sim. E essa informação continua lá, e quando a lesma alimenta-se da alga, digere essa informação. Portanto, digere o núcleo, digere tudo o resto da alga. Menos o cloroplasto. Menos o cloroplasto. E ele, para funcionar na célula-mãe, chamemos-lhe assim, para ele funcionar nessa célula-mãe, ele precisa de informação que está codificada noutras estruturas. No núcleo, por exemplo. Portanto, deixou de ter isso. Portanto, como é que a lesma, como é que aquela célula animal consegue, como é que ela faz isto, como é que ela consegue manter. E esse é o desafio, perceberem qual é esse processo. É um dos desafios, sim. A proposta é dividida em 3 partes e essa é uma das componentes principais. E quais é que são os outros 2 desafios, para além deste? É que este organelo, apesar de trazer muitos benefícios, porque faz fotossíntese, e a fotossíntese é a captação da energia solar, conversão em energia química, e depois o último passo será a fixação de carbono e a utilização desse carbono para produzir outras moléculas mais complexas, açúcares. Ou seja, constitui uma fonte de alimento para a lesma. Mas durante esse processo também são produzidos compostos que podem danificar a célula. Portanto, a lesma, a célula animal, também tem que conseguir ver-se livre dos compostos indesejáveis. Portanto, essa é outra parte, é como é que ela se vê livre desses compostos indesejáveis, como é que ela faz essa gestão. Digamos assim. Exato, porque houve alguns trabalhos que diziam que esta capacidade de haver estas lesmas fotossintéticas com cloroplastos que duravam vários meses, não estava tanto relacionado com o benefício, mas sim com essa capacidade de gestão destes danos. Portanto, nós queremos aprofundar esse tema, confirmar ou desconfirmar, acho que não se diz desconfirmar, ou rejeitar essa hipótese. Portanto, esse é o nosso segundo objetivo. E, por fim, queremos compreender mais sobre os benefícios que a lesma que o animal tem. Exato, o benefício óbvio. E se eu ia lhe perguntar, quais é que são os benefícios para a lesma de ter este mecanismo funcional? Deixa de se alimentar, continua a se alimentar de algas, não é? Ou seja, de alguma forma o cloroplasto, ao permitir-lhe fazer a fotossíntese, permite-lhe transformar a tal energia em carbono e, portanto, de alguma forma alimenta-se, não é? Exatamente. Mas não completamente. Não completamente. Portanto, estes animais, apesar de serem fotossintéticos, são considerados mixotróficos. Pode não ser muito consensual. Vamos explicar o que é que são os mixotróficos. Peço desculpa. Claro. Ser mixotrófico é ter, digamos que uma alimentação mista. Porque, por um lado, tem a parte heterotrofia, em que ele tem que comer, como nós comemos uma alface, ele tem que comer as algas. Mas, por outro lado, também consegue fazer a parte autotrófica, que é de alimentar-se, exatamente, que é a fotossíntese, que é alimentar-se usar a energia solar para produzir os seus próprios alimentos. O mixotrófico é usar os dois, é a combinação dos dois, que é o que ele acaba por fazer. Se lhe retirarmos o alimento exterior, digamos assim, externo, ele não sobrevive? Sobrevive durante alguns meses e aí é a parte em que nós, às vezes se eu por aqui sem querer falar em retenção, é exatamente a isso que eu me refiro, uma das metodologias mais usadas, mas que acabou por ser um caminho que agora não temos mais por onde ir e temos que arranjar outras maneiras de fazer essa investigação, mas um dos caminhos que até aqui temos usado era precisamente esse, era retirar o animal do seu alimento e perceber o que é que acontecia. E nós falamos em retenção e dividimos até algumas espécies conforme a capacidade que têm de reter estes cloroplastos funcionais por quanto tempo. E até dizemos
as de longevidade mais duradoura, ou de short term, long term. Mas o que e aí sim víamos também o benefício, por exemplo, se eles estiverem à luz, se estiverem ao escuro, é claro o benefício de que se eles estiverem à luz, conseguem realizar a fotossíntese, portanto... e por norma vivem mais tempo. Mas não acredito que seja só isso. E nós temos um trabalho relativamente recente que mostra outras hipóteses. Outras vantagens? Sim, potencialmente. Portanto, ainda são... Que podem ser o quê? Que podemos levantar esse véu? Das utilizações que verificámos desses produtos da fotossíntese era, por exemplo, a reprodução, ou seja, o que os nossos dados indicam é que a fotossíntese tem um impacto na reprodução do animal. E isso parece pouco, mas não é, porque se um animal... Na verdade, o que nós vimos foi que os ovos em si, do animal, eram tão bons à luz ou sem luz, com luz, sem luz. Mas eles colocavam muitos mais ovos quando têm luz. Portanto, é um primeiro indício de que a fotossíntese nestas espécies provavelmente está de tal maneira embrenhada, o metabolismo do cloroplasto e do animal está de tal maneira condicionado um com o outro que não viverão um sem o outro. Sim. E já percebemos que na parte da reprodução poderá ser um benefício. Outro que ainda é assim um pouco lançar uma hipótese para o ar, e que não tenho muitos dados ainda para a suportar, mas que é uma hipótese. Mas que é uma hipótese, é a fixação de azoto. Portanto, eu acho que há muitas simbioses que o fazem, que têm esse objetivo, e eu acho que neste caso em particular é possível que também seja por aí o caminho, mas esta ainda é muito cedo para falar mais nela. O que é interessante neste estudo é que, na verdade, estas lesmas do mar conseguem fazer naturalmente aquilo que nós não conseguimos fazer em laboratório, não é? Sim, e que conseguimos, mas não com a mesma qualidade, não a mesma duração com que elas o fazem. Portanto, elas conseguem reter estes organelos durante vários meses, enquanto nós em laboratório apenas alguns dias, semanas. Portanto, elas estão mais à frente do que nós. E depois o que é que nós podemos fazer com isso? Ou seja, eu sei que isto é um projeto de ciência pura, de ciência fundamental, mas inevitavelmente temos sempre em vista possíveis aplicações para o conhecimento que vamos adquirindo. Que campos é que pode abrir sabermos como é que elas fazem este processo? Que campos é que pode abrir? Eu consigo assim de repente pensar em algumas situações de trabalhos nos quais já estive envolvida. Por exemplo, eu sei que há trabalhos em que tentam encapsular microalgas para produzirem, quer seja energia ou oxigênio. Isso era uma das coisas que eu queria falar a seguir, não estrague já a entrevista. Quero falar das microalgas, mas sim. Mas pronto, só para lhe dizer que, e uma das problemáticas é que as microalgas são organismos que se reproduzem, não é? E depois dentro de uma cápsula, aquilo não dura muito tempo, porque elas acabam por não ter por onde se expandir e uma cultura não chega, etc. E, portanto, se conseguíssemos isolar cloroplastos, perceber como é que os mantemos, se conseguíssemos imitar o que a natureza faz, tínhamos aqui uma fonte mais duradoura, por exemplo, de fixação de carbono para a produção de oxigênio, para a produção de energia, porque há trabalhos em que roubam energia às algas para produzir eletricidade, e há outras funções que são mais utópicas. Penso que nós chegaremos lá, não sei se teremos por enquanto, não sei se teremos voluntários para testar, mas se o Paulo não se importar de ser verde e eu lhe pusesse alguns cleptoplastos na pele, podia ir para a praia fazer fotossíntese e alimentar-se enquanto estava na praia. Sim, pronto, eu acho que não vamos seguir esse caminho, nunca se sabe. Mas nunca se sabe. Portanto, isto é investigação fundamental, sem dúvida, e foi com muito entusiasmo que recebemos esta notícia, porque é cada vez mais difícil conseguir dinheiro para a investigação fundamental, e vamos ter aqui a possibilidade de construir uma equipa para durante 5 anos trabalhar nisso, mas com certeza tem que haver... Há em vista algumas aplicações que... Mas se calhar algumas que nem fazemos ainda ideia hoje. Algumas nem fazemos ideia, que exatamente. São, a maior parte das vezes nós descobrimos coisas sem querer, acidentalmente, que depois são utilizadas para fins diversos. E eu penso que a nível de biotecnologia haverá aqui com certeza muitas descobertas que Antes de irmos às algas, que era a minha deixa a seguir, ia dar aqui um salto porque falaste no tema da equipa. Este projeto é particularmente importante para vocês, também por causa daquilo que vos
permite tornar-se, ou seja, vocês vão adquirir equipamento único, vão ter consultores especializados internacionais, portanto, vão ter aqui também uma possibilidade de crescimento muito importante. Sim. Sem dúvida. A parte dos consultores internacionais, por exemplo, que falou, na verdade o que se pretende é trabalhar em conjunto com as outras equipas que trabalham em temas nos mesmos ou semelhantes ou à procura. Ou seja, aqui eu acho que um dos pontos fundamentais para este projeto ser financiado é a previsão de juntarmos tanta gente que pensa independentemente no mesmo assunto e tentar pensarmos juntos em sintonia para chegarmos a algumas conclusões. E sim, o facto disse no início que foi a maior bolsa atribuída a Portugal e isso foi porque nós tivemos a ousadia, tivemos a coragem de pensar, bem, se é para pedir, vou pedir tudo o que posso. Por acaso ainda podia ter pedido mais de 250 mil. Mas, dava jeito, mas achei que pronto, podia ser ambiciosa demais e fiquei-me pelos 2,3 milhões. Mas a razão, uma grande parte desse dinheiro é precisamente para equipamento. Equipamento esse que espero não dizer nada errado, espero que não haja nenhum colega a ouvir-me dizer é mentira, nós temos isto no laboratório, mas eu penso que em Portugal, nenhuma universidade pública, nenhum laboratório do Estado, nós CESAM é um laboratório associado, e eu penso que não há nenhum outro que tenha o equipamento que vocês vão adquirir. O equipamento que nós vamos adquirir. Agora vou dizer assim um palavrão técnico, peço desculpa, mas para os cientistas lá em casa ficarem também a saber que vai ser um GC-MS e RMS, com também um analisador elementar, portanto... E faz o que é isso? Faz o quê? Há muitos centros já que fazem a análise de isótopos naturais estáveis, portanto, e é o que este faz. A grande diferença deste é que faz não a um nível tão macro, em que mede, digamos, o rácio destes isótopos num tecido, por exemplo, numa parte do composto da amostra, mas sim dá-nos um perfil. Portanto, temos todo o perfil de vários compostos e dependendo da metodologia depois que queremos adotar, podemos ter um tipo de composto ou outro, aminoácidos, ácidos gordos, pronto. Mas permite-nos ver, alargar o espectro, ter todo um perfil, não é? De quais os compostos e qual é os rácios, a quantidade, etc., que tem de diferentes isótopos. Está com cara de quem quer fazer uma pergunta. Não, eu ia dizer, isso vai transformar-vos num laboratório de referência. Eu espero que sim. Portanto, vai demorar... Não ficam assustados com tanta ambição? Sim, fico. Fico, até porque eu sozinha não sei fazer isto, portanto, essa parte que é assustadora. Mas felizmente... Mas vão ter uma equipa... Sim, vamos contratar... Já temos. Certamente sim, vão ter... Eu só me aventurei nisto porque já temos. Claro. Já temos... ou seja, isto é uma bolsa individual, mas não seria possível sem o apoio dos meus colegas com quem eu trabalho diariamente. E quero-lhes agradecer, eles sabem quem são, obrigada. Mas isto vai permitir nós desenvolvermos assim este laboratório, espero eu que de referência, em que investigadores de todo o país possam vir a fazer análises deste tipo ao nosso laboratório. Para os seus trabalhos. Exato, para os seus trabalhos. Sónia, eu sei que apesar de estares rendida às lesmas, e temos percebido isso aqui durante esta conversa, esta não foi a tua primeira paixão. Não. A primeira paixão foram as microalgas. A minha primeira paixão foi as microalgas. Portanto, foram os vegetais. Exato. E ainda... Apesar de tudo, falamos de fotossíntese. Fotossíntese, foi sempre fotossíntese, sim. Fotossíntese, sim, mas na verdade nem foi a fotossíntese que me fez trabalhar com as algas. Curiosamente, eu sei. Curiosamente, a disciplina de Fisiologia Vegetal foi uma das mais difíceis de fazer, claro, era horrível. Eu não acredito hoje, quando olho para trás, que pronto, o meu trabalho é Fisiologia Vegetal, ao fim e ao cabo. Mas apaixonei-me pelas microalgas. Ainda sim, na licenciatura? Ainda na licenciatura. Portanto, eu não fiz o mestrado, eu sou ainda do tempo em que os cursos tinham 5 anos e os últimos 2 anos foi fazer o projeto e depois o estágio, foi a trabalhar com microalgas. Portanto, eu fui para o laboratório do professor... Com um tema particular de microalgas, não é? Sim, eu fiquei fascinada, lembro-me de estar a ler os títulos propostos para aquela disciplina de projeto, que nos iria ocupar o ano... Sim, no meu caso foram 2 anos, mas para aquela disciplina em particular seria 1, que era a migração das microalgas.
E eu disse-lhe, se calhar não devia dizer isto, mas como eu lhe disse ao telefone, eu achava que elas iam migrar de país, não sei, grandes distâncias. E foi afinal, uma desilusão quando percebeu que afinal... Foi uma paixão, fiquei maravilhada, não, afinal... Aí foi uma paixão, mas quando percebeu que afinal a migração tinha menos de 1 milímetro? Tinha menos de 1 milímetro, portanto aquilo é na superfície, ali à superfície do sedimento, e lembro-me de ir para o campo, para a ria, com o meu professor na altura, e estar à procura das tais manchas, e eu olhava para manchas de óxido de ferro e dizia aquilo, ele não... E felizmente lá consegui perceber quais eram as manchas das diatomáceas, é o grupo de microalgas pelas quais me apaixonei, e começar então o percurso de perceber o porquê desta migração das microalgas nos sedimentos, e mais tarde acabei por querer saber mais sobre mecanismos de fotoproteção, portanto, como é que... E aí sim começa a entrar a fotossíntese. Sim. Eu percebo o fascínio pela migração, porque de facto nós somos ensinados desde miúdos, desde muito pequenos, que os seres vegetais são fixos, não é? E quem se mexe, quem migra são os animais. Se bem que se calhar com as algas não é bem assim, porque há as correntes marinhas, claro. Mas estávamos a falar de algas sedimentares, não é? Exato, são algas sedimentares. Quando a maré fica vasa, elas começam a vir à superfície. E muito, muito engraçado é que quando a maré... pouco antes, meia hora, uma hora antes da maré começar a voltar, elas vão-se embora. Portanto, elas pressentem, elas sabem aquilo tudo, percebem quando é que é hora de vir, quando é que é demais, quando é que está sol a mais, quando é que está vento, não é bom, e vão-se embora. E a minha primeira paixão foi essa, foi perceber como é que... E depois o tema das algas continuou, mas já no Reino Unido. Reino Unido ou Alemanha, nos dois Exato. Oficialmente Reino Unido, foi para estudar lá que obtive a bolsa na altura de doutoramento, mas acabei por entrar em colaboração com uma universidade na Alemanha, que eram mais especialistas nas diatomáceas. Aquela onde eu estava, eles trabalhavam sobretudo com plantas, mas eram, digamos, os líderes nos mecanismos que eu queria estudar, que eram os mecanismos de fotoproteção. Quando eu digo fotoproteção, é protegerem-se da luz excessiva. Pronto, foto de fotões, né, é o que a luz nos dá, e proteção, porque apesar, eu gosto muito de uma frase que as algas têm uma relação de amor-ódio com o sol, com a luz, porque precisam delas para fazer fotossíntese, mas se for demais causa danos. E então, porque é uma coisa que também não é óbvia para o leigo, não é? Porque nós achamos que a luz do sol é importante para a fotossíntese. E portanto, quanto mais melhor, não é? Quanto mais melhor, não é? Não. Afinal não é assim. Não, porque aquilo, a curva é linear, vai subindo ao início, não é? Mais luz, mais fotossíntese, mas chega ali a um ponto em que a parte da fotossíntese satura. A fixação de carbono satura, e portanto, saturando, aquela energia a mais que está a entrar e não está a ir para a fotossíntese tem que ser dissipada para algum lado. Que mecanismos de proteção é que as algas, neste caso, têm para se proteger do sol em excesso? Aquele que eu estudei principalmente, e foi o que me fez depois fazer a ponte com as lesmas, eu explico porquê, mas o que eu mais estudei foi uma coisa que chamamos o ciclo das xantofilas. Portanto, xantofilas são um pigmento que as algas, as plantas têm, que há uns em particular que conseguem ser, ou seja, há uma enzima que é ativada para o transformar esse pigmento noutro pigmento, e esse outro pigmento, em vez de canalizar, protege, em vez de canalizar a energia para os centros de reação onde a fotossíntese começa, dissipam essa energia, muitas vezes, a grande parte será sob a forma de calor, e foi isso que eu comecei por investigar. O que me fez ligar com as lesmas, eu não queria voltar às lesmas, mas só para... Não, as lesmas estão sempre presentes na nossa conversa. Foi precisamente isso, ou seja, eu quando quis voltar para Portugal, e fui falar com o líder do laboratório que eu conhecia, de onde eu tinha trabalhado, disse, olha, eu gostava de voltar, que projetos é que estás a trabalhar? E ele apresentou-me alguns projetos e eu achei fascinante, ele já estava a trabalhar com as lesmas, e eu achei fascinante e pensei que o conhecimento que eu tinha sobre estes mecanismos de fotoproteção faziam falta essa investigação nas lesmas, e foi assim que eu entrei no mundo das lesmas, mas vinha de... Porque, na verdade, o estudo das algas, e há pouco estávamos a falar disso, quando eu te acusei que me ias estragar a entrevista, foi porque, na verdade, um dos estudos que são feitos com algas tem a ver com roubarmos energias às algas, ou seja, as algas podem ser usadas para produzir eletricidade. Podem. Esse foi outra parte do percurso, ou seja, no final do doutoramento e entre
o doutoramento, entre terminar o doutoramento e voltar para Portugal e dizer, pronto, sim, exato, antes de decidir que, pronto, estava na hora de voltar a trazer o conhecimento que adquiri e que o país me pagou para eu fazer lá fora, voltar a trazê-lo cá para dentro. E nesse, entretanto, fiz um pós-doc em Cambridge, Universidade de Cambridge, onde foi esse projeto que integrei. Portanto, esse projeto continua e o que eles pretendem é roubar eletrões às algas para produzir como se fosse uma bateria, produzir eletricidade. E conseguem fazê-lo, portanto agora a parte é optimizar e rentabilizar. Claro, não sei se alguma vez chegará a ser rentável. Claro, mas o mecanismo está lá, não é? O mecanismo está lá e é fascinante. E mais uma vez é um exemplo de como... de aplicações. De aplicações, não é? Sem como dúvida, a ciência depois... sem dúvida. Eu lembro-me que na altura eles tinham um design, um protótipo muito interessante, que era uma mesa de estudo, onde tinha um candeeiro, uma luz, ou seja, a luz vinha das algas, da eletricidade que as algas produziam. E a própria luz que as algas produziam voltava a alimentá-las, portanto era ali um ciclo. Mas lá está o problema de depois aquela cultura acabava por ficar feia, e porque, pronto, não existia muito tempo. Os cloroplastos, se calhar, isolados, os cleptoplastos, acho que não falámos nesta palavra e eu acho muito interessante. Pois, este mecanismo das lesmas roubarem, não só as lesmas, há outros seres vivos que o fazem. Com menos durabilidade. Com menos durabilidade. Animais, há só outro grupo e com muito menos durabilidade, só se conhece 3 dias, pois há outros que não são do reino animal. Mas o nome que se lhe dá é cleptoplastia. E eu acho muito clepto de roubam, porque é? roubam, portanto eu acho muito giro. E este mecanismo de cleptoplastia, ou cleptoplasto, o cloroplasto passa a chamar-se cleptoplasto. Portanto, se em vez de algas tivermos cleptoplastos naquelas mesas, se calhar podia ser... Claro. Não sei, pronto. Mas já que somos obrigados a continuar a falar de lesmas... Desculpa. Não, eu ia só voltar um pouco atrás, porque eu penso que há pouco não falámos nisso. As lesmas do mar que vais estudar são lesmas da nossa costa, são lesmas dos nossos habitats, mas também são lesmas de outras partes do mundo, de outras geografias. Exato. O desafio que nós temos na proposta é trabalhar com as lesmas da nossa costa, e vou dizer aqui o nome delas, que é para as pessoas poderem pesquisar, é Elysia viridis. Temos aqui muito perto de nós também no Mediterrâneo as Elysia tímida. Essas são mais branquinhas, só com as costas verdes. E têm menos cloroplasto? Têm menos, sim. São tímidas? São tímidas, são mais difíceis também de apanhar, elas escondem-se muito. Mas também queremos trabalhar com uma espécie que podemos apanhar nos Estados Unidos ou no México. Nós já temos uma colaboração com uma equipa no México, provavelmente será no México, que é a Elysia crispata. Ou Clarke, elas às vezes assim são muito parecidas e dá ali uma confusão entre qual é a espécie realmente, o nome da espécie. E Elysia clorótica, essa será o maior desafio, essa sim é nos Estados Unidos. Porque é o maior desafio? Porque é difícil de encontrar hoje em dia. Havia uma equipa... É rara? Está em perigo? Não faço ideia, mas os últimos colegas que foram tentar apanhar não conseguiram. Portanto, mas eu felizmente espero, pelo menos a pessoa disse que sim, os colegas nos Estados Unidos que trabalhavam antes com esta espécie, essa professora agora está reformada, pronto, e que foram fazer outras coisas, mas disseram que estavam dispostos para me ajudar. Estamos a falar de animais que podem ser depois reproduzidos no cativeiro, em aquário? Sim, esta espécie, por exemplo, a Elysia clorótica, eu estive lá no laboratório deles na altura que eles estavam no ativo e vi eles deram os procedimentos, protocolos de como reproduzi-la em cativeiro. Mas não é o ideal, portanto, eu tanto quanto possível vou tentar recolher amostras selvagens e fazer as análises in situ. E só vou recorrer à parte da reprodução em cativeiro se for necessário uma quantidade de amostras muito elevada. Claro. Pronto, não podemos estar a sacrificar o meio natural. O meio natural. Estas lesmas são aparentadas entre si? Se são parecidas umas com as outras? São geneticamente aparentadas, ou seja, são... sim, pronto, umas são mais próximas do que outras. Mas é tudo da mesma família, não é uma evolução convergente, por exemplo? Não, é tudo da mesma família. Ok. Sim. Então, voltando aqui às algas, o que eu acho interessante, e eu acho que partilhamos isso, é que as algas são particularmente importantes para nós, humanos. São. Eu acho que as pessoas não têm noção do quão importantes. Eu também acho, então vamos falar um bocadinho disso. Antes de mais, uma coisa que ainda não fazemos muito é comê-las. Acho que devíamos comer mais algas. Aqui em Aveiro já há uma produção de algas para fins alimentares. Exato. Para pôr nas nossas saladas. Sim, e eu trabalho também na minha equipa, também temos esse trabalho. Não sou eu que lidero, é o Paulo Kardashian, mas eu sou a copiar e
e também também desenvolvemos trabalho aplicado nesse sentido, em tentar optimizar o cultivo. Mas nem todas são comestíveis, não é? Nem todas serão comestíveis, seguramente algumas serão mais um paladar mais agradável que outros, e a nível nutricional também mais interessantes que outras. Sim, e mais ricas do que outras. Exato, há um mundo de investigação por fazer. Mas há outra parte que eu acho que lhe tinha dito que há muita gente que eu acho que não sabe, que a cada 2 ou 3 suspiros que nós damos, temos que agradecer às algas. Portanto, as algas nos seus ecossistemas produzem, o meio marinho, por exemplo, produz 45% do oxigênio que respiramos. Ao contrário do mito, do senso comum, que diz que o nosso oxigênio vem todo da floresta não vem e da Amazónia. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, há uma grande parte que vem dos nossos oceanos, de microalgas. Que são 2/3 do planeta. Exato, de pradarias marinhas. Portanto, todo esse habitat também tem que ser estudado, preservado, regenerado, porque é um serviço que o ecossistema nos presta que não teremos como pagar claro, é impagável e, portanto, tem que ser preservado. Sem dúvida, todo esse trabalho de restauração de pradarias, de manutenção, de conhecimento, conhecê-las, de ecologia, é tão pouco valorizado e tão importante. Portanto, 45%. 45% do oxigênio que respiramos vem do mar, vem desses habitats, portanto... E depois estávamos a falar deste tema da alimentação. Há já alguns povos marinhos, nomeadamente os japoneses, que usam algas na sua alimentação. Sim, sim. E com a falta de fontes e com o aumento da população, esse é um caminho mais ou menos inevitável, não é? Eu penso que sim. Penso que a Europa está ainda muito atrasada nesse campo, nessa área. Eu penso que é uma área, seguramente, a investir mais e na qual a minha investigação, apesar de estarmos aqui a falar muitas lesmas, porque são fascinantes, sim. Mas não descuidamos a parte aplicada e esse é outro dos caminhos que na nossa investigação tentamos seguir, que é trazer cada vez mais, estudar mesmo a nível de comercial, de como é que isso é viável, bioeconomia, fazer todas essas cadeias de... E como é que se faz isso no concreto? Tem exemplos de como é que no vosso dia-a-dia trabalham estes projetos de algas viradas para o tema da alimentação e da nutrição? O que é que fazem? Cultivam as algas? Neste momento, por exemplo, eu falei-lhe que uma das minhas competências é a parte da fotoproteção, portanto isso acontece com as algas e neste momento estamos a tentar aliar esse conhecimento, essa capacidade de estudar esse tipo de mecanismos e tentar perceber se quando as algas estão a ser cultivadas, por exemplo, se isso é um problema, se elas estão fotoinibidas, se estão a sofrer com excesso de luz, sol, se é preciso, ou por exemplo, a ideia fantástica que eu acho que o meu colega teve foi se o espectro de luz, ou seja, a luz não é todo igual. Não é todo igual, a luz não é toda igual, há ali uma série de cores, e será que se pusermos filtros, por exemplo, ou canalizarmos o crescimento para uma determinada luz, isso é benéfico? A nível nutricional, a planta muda, não muda os seus perfis, cresce melhor, cresce com menos problemas associados. Portanto, há uma série de competências que nós temos que adquirimos ao longo da carreira que percebemos que pode ser agora aplicada em melhorar. E já há alguns dados concretos a esse nível? Já há indicadores Sim. Que possas partilhar connosco? Não sei se posso. Nós trabalhamos em parceria com a empresa e alguns resultados estão a ser publicados, alguns já estão em teses, mestrado, mas têm embargo. Sim, portanto, mas a boa notícia sim, mas há informação útil a sair deste tipo de projetos, sim, sem dúvida. E que, para além disso, aparentemente, há já relacionamentos também com empresas e, portanto, podem vir para o mercado, podem se tornar acessíveis. Exatamente, eu acho que o relacionamento, aproximar os investigadores e a sociedade é muito importante e nós tentamos isso no nossa investigação, tentamos nos aproximar e tentamos falar com as empresas e perceber quais são os problemas, as necessidades, quais são os problemas, quais são as necessidades e tentar fazer investigação no sentido de resolver ou dar ferramentas para que eles possam resolver esses problemas ou dar conhecimento para que eles possam resolver. Às vezes é difícil este relacionamento com as empresas porque temos objetivos diferentes, nós queremos publicar e dizer tudo a toda a gente, eles querem guardar a informação, não é? Mas tem sido bastante produtiva, bastante satisfatória até ao momento, pelo menos, tem sido bastante bom esta relação, esta tentativa de nos aproximarmos das empresas, temos conseguido. E como é que se gerem esses dois mundos que estamos aqui a falar, que é um mundo vegetal mais virado para as aplicações
e mais virado para o bem comum imediato e com aplicações que as pessoas podem beneficiar, com este outro das lesmas que é mais de ciência fundamental. Como é que se equilibram e como é que se geram essas duas? Com dificuldade. Como é que se geram? Com dificuldade. Vai-se gerindo. Olha, não lhe sei responder. Vamos fazendo uns dias de uma coisa, outros dias de outra. Às vezes, curiosamente... As equipas são diferentes? Não, são. Quer dizer, sim... o core da equipa, os mais séniores, digamos, somos os mesmos, mas depois há especializações. Há alunos de mestrado, alunos de doutoramento, técnicos, cada um mais especializado no seu microprojeto, não é? Mas, por exemplo, eu não lhe disse isto, mas o facto de eu estar neste momento a trabalhar com a macroalga, com esta macroalga em particular, chama-se códio, estar a trabalhar com a códio... E essa é comestível? É comestível. Okay. E a empresa, o facto de estar a trabalhar com isto, veio por causa das lesmas, ou seja, eu comecei das micro fui para as lesmas, e percebemos que as lesmas do mar alimentam-se, algumas delas, estas da nossa costa, alimentam-se desta alga, a códio, que é comestível, que a empresa já produzia. E nós descobrimos, por exemplo, o tal mecanismo de fotoproteção que eu falei há pouco, xantofilas, pigmentos, que elas não o têm. Portanto, elas não o têm, o que era muito estranho. Não, na verdade sabíamos, nós dizíamos, não se sabia. Sabia-se que recuarmos na literatura, sim, há indícios, mas não era assim, e o que nós percebemos é que não é só esta alga, provavelmente é todo um grupo de algas, chamamos de Bryopsidalis, todo aquele grupo. E foi isto que nos levou a começar a olhar para a códio, e depois perceber que, bem, nós que temos este conhecimento todo desta alga, esta empresa está a produzir esta alga, se calhar devemos juntar o conhecimento, e nós aprendemos muito também com a empresa. Seria ingrato eu não dizer isso aqui, porque não somos só nós que transmitimos conhecimento, eles também nos transmitem conhecimento. Portanto, ao fim e ao cabo, o facto de eu trabalhar neste projeto em particular, sim, as coisas de cultivo, veio das lesmas, as coisas tocam-se, portanto, pronto, às vezes é preciso mudar aqui um pouco o chip, mindset, o mindset, e agora estamos nesta parte fundamental, agora estamos nesta parte aplicada, mas e porquê é que essas algas, essa família de algas, não tem esses mecanismos de proteção? Qual é que é a vantagem evolutiva, ou qual é que é a vantagem para aquelas espécies? Não fazemos ideia. E é precisamente isso. Eu não estou tanto a tentar perceber qual é a vantagem evolutiva, mas estou a tentar perceber que se elas não têm isso, têm que ter outra coisa. Portanto, o que é que elas têm? Se não têm essa parte, terão que ter outros mecanismos que ainda não conhecemos, provavelmente. Mas, Sónia, o meio marinho, acho que partilha da minha opinião, está pleno de potencialidades. E parece-me a mim que agora o foco... não está nas grandes massas de animais, pelo contrário, está no micro, nas microalgas, nos animais mais discretos, nos pequenos seres. Será que a partir dos estudos destes pequenos seres, quer sejam vegetais, quer sejam animais, poderão surgir novos compostos? Sim, sem dúvida. Nós temos... uma das parcerias um dos grupos com quem trabalhamos muito, o grupo da lipidómica, tem dado provas disso, de que uma série de animais, incluindo estas lesmas e as algas, é necessário fazer bioprospecção, porque tem uma capacidade enorme de novos compostos que estão ainda por descobrir, e as atividades desses compostos, ou seja, compostos bioativos que podem ter funções antitumorais, anti-inflamatórias. Eu penso que ainda há muito trabalho por fazer, e é um trabalho do qual eu ainda não fiz, mas que pretendo, temos projetos submetidos também nesse sentido, nessa direção, de também pegar, já pegámos nas lesmas, já pegámos nas algas, produzir, optimizar o cultivo das algas. E outra coisa que pretendemos fazer com os projetos que temos neste momento submetidos é cultivar outras espécies que ainda não são cultivadas, quer para a alimentação, e fazer bioprospecção destas espécies, ou seja, perceber o que é que estas espécies com que trabalhamos no nosso dia a dia, qual é o potencial que elas têm, a vários níveis, incluindo a nível clínico, claro. Então, se calhar era com essa nota positiva que nós terminávamos aqui esta edição do podcast Ciência com Impacto. Quero agradecer à Sónia a presença e a partilha de conhecimento, e desejar que esses projetos que acabou de referir sejam aprovados brevemente, com o destaque que este projeto das lesmas do mar teve a nível nacional, e acho eu também que a nível internacional. Eu é que agradeço o convite e o prazer de ter falado consigo aqui este tempo. Obrigado, Sónia.
E foi mais uma edição de Ciência com Impacto, com a Sónia Cruz, e regressamos brevemente com um novo convidado. Obrigado.